Fala galera, estamos aqui iniciando nosso primeiro podcast do PET Autonet, do Instituto Federal de Mato Grosso. Meu nome é Marco Antônio. Meu nome é Beatriz Leobas. Sou o professor Ronan, tutor do grupo PET Autonet. Hoje nós vamos fazer uma roda de conversa com dois expetianos. Vocês podem se apresentar? Sou o Victor, tenho 25 anos. Formei mais ou menos ali no começo de 2018. Eu sou a Aline, eu tenho 25 anos também. Formei em Engenharia de Controle e Automação no começo do ano passado, 19. Então, nós vamos fazer algumas perguntas para eles, para tirar algumas dúvidas sobre as experiências deles com o PET, com a graduação e com o mestrado. Então vamos começar. Quanto tempo vocês ficaram no PET? E durante esse tempo, o que mais agradou cada um de vocês no ambiente? Bom, eu vou começar. Eu fiquei, acho que quase 3 anos, na verdade. Comecei mais ou menos ali no final do terceiro semestre de engenharia. Acho que foram, na verdade foi mais de 3 anos, né? Foram 3 anos e pouco. Bom, o ambiente no geral me agradava bastante. O convívio, as relações entre pessoas que a gente tinha ali. No ponto de vista da graduação, assim, tipo, do que eu tinha um espaço para poder estudar. No começo da engenharia, o instituto não tinha tanta estrutura, né? Então, tipo, biblioteca era uma biblioteca bem pequena e não tinha como, quer dizer, tinha, sempre estava lotada, não tinha tanto espaço para a gente poder estudar. E fora os outros benefícios, né? Mas para mim, no geral, foi tudo muito bom. Bom, eu fiquei no PET durante 2 anos e meio. Eu entrei no quinto semestre, na parte que fica mais difícil, que daí a gente tem a disciplina de sinais, junto com máquinas. Para mim foi o mais difícil. E eu estando no PET, como a gente tinha contato maior, mais perto, mais próximo com pessoas que estão um pouquinho mais avançadas no curso, isso foi muito importante para mim, para me ajudar a trocar informação, porque eu não sei se hoje vocês são assim, mas eu ficava das 7 da manhã até as 10 horas da noite no PET, e daí eu via todo mundo, não no PET, porque para mim era melhor estudar ali do que em casa, porque o ambiente é muito melhor, aí tem ar-condicionado, coisa que eu não tinha em casa, o confortável, e aí essa troca de informação me ajudou muito nessa parte mais difícil. Depois veio as disciplinas mais técnicas, que é a parte de eletrônica e tudo mais, robótica, e a gente no PET, a gente tinha acesso a toda essa parte, todos os componentes que a gente precisava, tinha osciloscópio, tinha tudo que a gente precisava. Então, para mim, foi muito importante isso. Outra coisa que contribuiu muito é que a gente tem a parte de extensão, né? E quando eu entrei no PET, eu não sabia nada de Scilab, e eu era responsável pelo Scilab. E eu tive que aprender sozinha, porque a gente não tem essa parte do curso de Scilab, não tem a parte de MATLAB. Eu tive que aprender isso sozinha. Então, foi muito importante para mim. Hoje eu vejo tanto que isso é importante, porque foi um passo para eu criar métodos para um pouquinho autodidata. Então, para mim, isso foi muito importante. Durante esse período que vocês ficaram ali no PET, foi atribuído algum cargo, alguma atividade que vocês realizavam para o grupo? E também, se vocês quiserem contar um pouco sobre os projetos de pesquisas que vocês desenvolveram durante a graduação. Certo, então eu vou começar. Logo quando eu entrei, eu fiquei. No começo a gente era. Tipo, a gente separava. Tipo, tinha uns líderes, né, de cada parte ali que era dividido, né, as funções. E tinha as pessoas que ajudavam, né? Então, no começo, obviamente, eu
comecei a ajudar ali na parte de patrimônio, né? Então, eu ajudava a pessoa que era responsável pelo patrimônio a organizar, a tentar deixar tudo certinho. Aí depois eu acabei, eu assumi, né, essa função de, entre aspas, líder ali do patrimônio. Então, a pessoa que era responsável por cuidar do patrimônio. E depois, depois eu participei como representante adjunto do PET. Se não me engano, foi um ano mais ou menos. E depois, no último ano, um ano e meio, eu fiquei como representante do PET. De cargo e função foram essas. E atividades, eu participei muito de monitoria, então tipo, eu dei muita monitoria, muita monitoria mesmo, muita. Frisar aqui que foram muitas. Foram muitas monitorias. Eu participei de 2 projetos de pesquisa, tá? Em um deles eu fui bem coadjuvante, que era na parte de SHM, né? É, monitoramento de integridade estrutural, junto com 2 amigos. Só que eu mais auxiliava em algumas coisas que o bolsista precisava, né? Então foi bem coadjuvante, mas auxiliei ali. E o bolsista que acabou fazendo tudo. No outro, eu ajudei um pouco mais, eu participei um pouco mais, que foi sobre. Era para desenvolver uma placa, lá, um circuito integrado para controle de velocidade no motor. E basicamente foram esses que eu participei, sabe? Mas eu fui bem coadjuvante nos dois, eu diria. Então eu tive menos esforço do que os bolsistas, foi mais para auxiliar eles. E o principal que eu me foquei foi nas monitorias, né, os projetos que a gente tinha de evento, essas coisas, e de pesquisa foi um pouco dessas daí. Bom, o meu no PET, como eu disse, eu era responsável pelo Scilab, né? Então, na verdade, eu acho que eu fui com marketing, junto com marketing uma época, durante um ano, eu acho, 6 meses, não lembro. E depois eu, junto com, no final, como eu era a única que estava mais tempo, tinha muita gente nova entrando, foi uma época que no PET veio um monte de gente nova, tudo junto. Eu fiquei como vice-líder, mas era só para dar suporte, só para falar mais ou menos assim como que funciona. Porque eu estava no último semestre, estava estágio, TCC, e foi isso. Esses foram os cargos que eu ocupei no PET. Na parte de pesquisa que eu participei fora, eu participei, acho que foi 3 pesquisas. No segundo semestre, eu já fui chamada para um projeto de monitoria, para projeto, não era monitoria. Eu até conversei com o professor, perguntando se eu podia ser monitora, aí ele escreveu um projeto de extensão de monitoria de cálculo, que daí fez essa monitoria, a gente fez vários artigos que publicou em alguns congressos brasileiros de estudo de engenharia, foi a monitoria de cálculo 1 para o pessoal. E a partir desse projeto, a gente viu também a parte de evasão que estava tendo no curso, até o próprio departamento de eletroeletrônica, eu não lembro quem que era a pessoa, mas ela usou as coisas, uma apresentação que eu fiz e fez um projeto deles mesmo, até mesmo para ver, fazer um mapeamento do que está acontecendo e tudo mais, para tentar mudar diminuir essa evasão. Depois eu entrei num projeto junto com outro ex-petiano, Creverson, de sistematização do painel solar, que ele se movia de acordo com a posição do Sol. Mas isso eu só participei no final, não peguei desde o começo. E depois desse
projeto, eu participei dos projetos lá do laboratório de geotecnologia do IFMT, e lá a gente trabalhava na parte de instrumentação, de processamento de dados, processamento de imagens. Foi muito legal, porque eu peguei todo o curso que eu tinha, juntei tudo e fiz e ficou muito legal. Eu aprendi bastante lá. E de monitoria, como eu disse, eu tive monitoria desde o terceiro semestre e foi até o final. Também na monitoria eu tive a oportunidade de aprender a organizar visita técnica, junto com o PET também, visita técnica e tudo mais. E eu acho que é isso. Deixa eu só complementar, Marco Antônio. Esse trabalho que a Aline se referenciou, da evasão, ela serviu de base para quem utilizou desses dados, foi a técnica para assuntos educacionais, Silvia Villanova, que usou esses dados. Foi um trabalho realmente bastante interessante. Ouvindo vocês, e para quem está chegando, que é o caso da Beatriz, mostram o objetivo do PET Autonet, a filosofia petiana, que é fazer a prática indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. É o que vocês... E vai muito além disso, porque nessa pergunta colocada pelo petiano Marco Antônio, vem a questão administrativa, a visão institucional, como que ela funciona, e vocês também, isso é oportunizado para vocês. Quero complementar também o que o Vitor disse, que este ano ele é coautor, junto comigo, com o professor Robson, com o Kreves, outro petiano, tá? De um capítulo de um livro que é chamado Educação para o Século XXI. E foi um trabalho voltado lá para ensino, é verdade, ensino de controle, em cima de um experimento que foi feito lá no Autonet, no PET, junto com a disciplina do professor Robson. E disso gerou um capítulo de um livro. Né? Então, assim, o depoimento de vocês, claro, para mim, tutor, é uma realização, porque isso demonstra a aplicação, né, o desenvolvimento dessa indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. O que o FET agregou durante suas graduações e no que ele ajudou nos seus mestrados? Ele ainda influencia na vida acadêmica de vocês? Como eu disse anteriormente, eu entrei no PET, fui responsável por uma coisa que eu não tinha completamente nenhuma noção, e eu tive que aprender um pouquinho sozinha. Isso foi muito importante para mim, porque a gente, quando sai do ensino médio, entra ali nos primeiros cálculos e tudo mais, a gente vê que a gente fica meio dependendo do professor para aprender as coisas. Isso serviu como um pontapé para mim, aprender que eu posso aprender sozinha. Fora que, como eu disse, a gente não tem isso na graduação, esse uso dessa ferramenta. Quer dizer, tem, só que não é muito amplo. E hoje no mestrado eu uso muito, não o Scilab, eu uso o MATLAB, mas é parecido, são irmãos lá. E daí com isso eu uso e me ajudou bastante. Outra coisa é na parte da vida mesmo, porque a gente sempre organizou a maratona de robótica. E esses dias de organização é uma loucura, né? Você pensar em tudo, tentar organizar tudo, e sempre tem um problema e que você nem esperava, ou seja, te expulsando de uma sala. Mas são várias coisas, vários fatores que influenciam. Isso ajuda bastante na parte de trabalho em equipe, porque a gente tudo é todo mundo junto. Ele determina as responsabilidades, mas no final todo mundo está ajudando todo mundo. Muito bom essa parte de trabalhar em equipe, trabalhar junto e tudo mais. Outra coisa é na questão de organização, porque a gente sempre fazia reunião e tinha ata e tudo mais. E quando a gente está na graduação, a gente tem uma visão meio jovem, meio juvenil, né?
sobre isso, e a gente começa a criar responsabilidades de montar relatório, e um relatório anual e tudo mais. E a gente tem que ficar anotando o que aconteceu até para prestação de conta depois. Então é isso. Bom, eu tenho um pouco para falar. É, Na verdade é bastante, mas eu vou tentar resumir. Não sei se o áudio tá saindo bem, porque a conexão aqui tá meio ruim, mas Tá Tá saindo bem. bem, tá joia. ok. Então vamos lá. Primeiro, começando ali pela parte de quando eu fui representante, né, representante adjunto e representante. Eu acredito que durante esse tempo, o principal aprendizado foi é, gestão de pessoas e gestão de coisas, né, de ambiente, gestão de equipe. Então, o que eu mais consegui extrair desse período aí como representante e representante adjunto foi como tentar lidar com pessoas, como gerenciar, né, quando você vai montar um evento, como tentar auxiliar a pessoa, às vezes como cobrar uma pessoa sem você, tipo, literalmente estar cobrando, entendeu? Então, às vezes você dá um toque, tipo, às vezes ajudar, às vezes a pessoa não tá legal, tal, tá desenvolvendo a função dela de forma que não é eficiente ou que não tá ok. E assim, você chegar na pessoa e conversar como você fazer isso, né? Eu acredito que esse aprendizado que eu tive, ele não ajudou só na graduação, ele tipo vai ajudar até o resto da vida, né? Porque lidar com pessoas e gerenciar pessoas, acredito que todo mundo deveria ter essa habilidade, porque não é fácil, não é simples, mas é essencial, certo? Então eu posso tirar que isso aí é um dos principais fatores. Na graduação, o PET colaborou muito, como a Aline já disse também, na questão de ter equipamento disponível para. Eu quero fazer algum teste de alguma coisa. Então você tinha tinha equipamentos e materiais disponíveis. Então era muito mais fácil para o petiano construir ou desenvolver algum experimento do que um aluno que estava só fazendo a graduação. É, Nessa parte que a Aline falou de software, dessas outras coisas que a gente consegue ter acesso também, faz um diferencial quando você precisa aprender ou ensinar alguém. Então você tem que ser autodidata, não tem como fugir. Seja para você aprender para você ou para você aprender para ensinar. Então acho que se tornar mais autodidata é uma das coisas que o PET agrega bastante. Apesar de que eu já tinha bastante essa cultura. É, Na parte de monitoria ali, eu achei bem legal também participar de monitorias porque você consegue identificar formas de ensinar. Então, hoje isso me ajuda bastante. Por exemplo, no primeiro semestre, teve um projeto de extensão que foi de monitoria do professor de cálculo. E além de dar monitoria na parte de cálculo 1, de ajudar o professor na parte de monitoria pro ensino médio integrado, sabe? E, pô, no ensino médio integrado é bem diferente, porque são crianças ali, né? Sei lá, adolescentes, mas não tem tanta maturidade, né? E ali tinha muita gente com diversas dificuldades. E lá você consegue ver a forma como você explica para um, ou você tenta ensinar para um, ela não é efetiva para outro, né? Então você tem que tentar ir se adaptando ali no meio do processo para conseguir atender a todo mundo, né? Na parte que a Aline falou também de organizar evento, eu acho que também entra na parte de gestão de pessoas, mas também entra na parte de organização das coisas. Como ela disse ali, a gente organizava muito, a gente organizava e sempre tinha alguma coisa que dava errado ou que precisava de um esforço a mais para que desse certo, sabe? Então a gente tem muitas histórias aí de organização de maratona de robótica, muitas histórias aí, que a gente, no final das contas, a gente quer fazer acontecer, certo? E quando precisa,
a gente vai lá e vai fazer o que precisa, certo? Então, tinha muito disso, né? Tinha muito petiano ali que, por exemplo, morava em Várzea Grande, morava bem longe em Várzea Grande. E, pô, ele já pensou, 7 horas da noite, 8 horas da noite, ele tá lá ajudando e já tá querendo louco pra ir embora, mas não porque, tipo, tô querendo ir embora, mas porque mora longe, né? Tem dificuldade, tipo, pra ir embora, né? Pô, vai ter que pegar um ônibus, vai mais de um ônibus e vai ter que fazer um grande percurso, mas ficava lá e ajudava. Então, eu acredito que essa parte de coletivo, né, de trabalhar em equipe, de ter tem uma expressão que muita gente fala que é aquele negócio de, você tem que vestir a camisa da empresa, né? Na verdade, o que que significa isso? É que você tem que dar o seu máximo para que a sua equipe vá mais além, né? E eu acredito que ali dentro do grupo, a gente tinha muito forte esse espírito, né, de trabalhar junto em equipe para poder ir mais além. E essas coisas são aprendizados, são conhecimentos que você vai levar para a vida toda, né? Então vai te ajudar na graduação, vai te ajudar no mestrado, vai te ajudar no seu trabalho, que você for fazer na indústria ou sala de aula, qualquer coisa que você for fazer na vida, esses aprendizados eles vão te ajudar sempre, né? Então é muito válido aprender essas coisas. Eu não posso, quando fala de equipe, existe um exemplo assim que marcou para mim, a minha memória vai ser para sempre. Foi quando nós estamos no momento de OBR, Olimpíada da Robótica. Eu me recordo que no dia anterior à Olimpíada, nós tínhamos 35 equipes, o que dá aí aproximadamente, aí vou arredondar para 150 pessoas, e nós não tínhamos as arenas. E seis Os horas da adesivos. tarde, 6 horas da tarde, nós não tínhamos. O que, que nós fizemos? Ali é o exemplo cabal do que é uma equipe. Distribuímos as responsabilidades e fizemos as arenas. Só nós que estamos nos bastidores sabemos os perrengues. Mas tudo isso serve para a vida. Não sei se você lembra disso, mas foi bem marcante para mim. E ali nós fizemos as arenas e o evento foi um sucesso. Tá? Muitos do que vocês estão falando, o PET é isso mesmo. Autonomia, dar autonomia para o estudante, o autodidatismo, como você está falando. A parte da, da parte desse espírito de equipe, gestão de pessoas, isso também é um grande aprendizado. Você saber ter essa habilidade de lidar com gente, isso é muito importante na nossa vida profissional, em todos os aspectos. Tá? E tudo isso que vocês estão falando vem da filosofia petiana, a busca pela excelência, excelência acadêmica, excelência como pessoa, um olhar mais abrangente, uma visão mais abrangente e profunda. É isso tudo que vocês estão falando. Eu fico muito feliz porque nós temos hoje com 5 petianos novos. A Beatriz, né, Beatriz? Está chegando aí. E é isso, Pet. E, consequentemente, esses depoimentos, Vitor, de vocês e da Aline, isso só aumenta a nossa responsabilidade e o compromisso com a filosofia petiana. Obrigado, estou muito feliz de ouvir tudo isso. E para todos nós, né? Isso é distribuído para todos nós. Eu só fazer um adendo nessa situação que o Ronan citou aí. Pô, nesse dia aí, o que que era pra acontecer, né? A gente tinha, como o professor falou, eram 35 equipes, então a gente tinha 3 arenas pra fazer. Uma já tava pronta, né? E a outra a gente ia fazer. Quer dizer, eram 3 arenas novas. Uma arena antiga que seria a arena de teste, né? Que essa já tava pronta, mas tinha as outras 3. E como a gente tinha muita equipe, a gente preferiu ter um trabalho, não ter o trabalho de tipo de ficar passando fita, dessas coisas. E aí a gente decidiu que ia fazer um adesivo que a arena, né, no caso, ia ser um adesivo que a gente só ia chegar ali, tipo, no final do dia e pregar os adesivos nas chapas de madeira, né? Que é o desenho do circuito, do percurso.
Pô, e aí chegou, na hora que chegou os adesivos, foi como o Ronan falou ali, foi mais depois de 6 da tarde. E quando a gente foi olhar, os adesivos estavam todos fora de escala. Então, eles não cabiam nas pranchas de madeira. Então a gente teve que. Todo mundo, né, a gente reuniu e começamos a medir, a cortar, pô, foi realmente ali foi um exemplo absurdo assim de absoluto do trabalho em equipe que a gente fazia ali, sabe? Então todo mundo foi lá, ajudou a medir, separar, a parafusar, ixi, a gente fez tudo, né? E a gente montou tudo ali. Eu mesmo fui embora depois das 10 da noite. Eu fui ficar lá até o final. E realmente ali é uma experiência muito incrível e marcante, né? Quando o Ronan tava falando. Quando eu citei o trabalho em equipe, eu pensei nesse exemplo. Esse foi o principal exemplo que eu tenho, assim. Se me pedisse um exemplo de trabalho em equipe ali, foi o exemplo absoluto. Perfeito. Outra coisa que eu Aqui. lembrei agora que agregou bastante, só para complementar, é a parte de extensão, que eu tinha esquecido dela. E é a parte de mini curso que eu dei, a gente dá todo semestre, e isso me ajudou muito, porque o meu objetivo é dar aula futuramente, tanto que eu já estou fazendo mestrado para isso. E a gente não tem outra oportunidade de ter esse ambiente de aula, de tudo mais. Querendo ou não, a gente vai desenvolvendo a didática conforme vai dando, vai dando um curso, a gente vai melhorando aos poucos. E lá foi um lugar muito, foi um ambiente, uma oportunidade que eu tive de melhorar muito. E eu acho que isso é uma coisa que agregou demais e que hoje pesa muito mesmo. A extensão, ela tem disso, né? Você vai além vou usar aqui um bordão, né? Além dos muros institucionais. É isso aí, é verdade. Como que foi a transição de vocês de graduando para mestrando, né? Sair da nossa zona de conforto, né, que seria a instituição, a nossa casa, para mudar para outra cidade, mudar para outra universidade. O que vocês acharam dessa transição de vocês? Eu vou falar primeiro, que a Aline já mudou, né, Aline? Do ensino médio para graduação, a Aline já fez essa transição, então ela já tem mais experiência, então eu vou falar rapidinho. Bom, no meu caso, pô, foi uma experiência muito diferente. Morar sozinho, longe dos pais, né, longe daquele ambiente que você estava antes, né? É muito diferente e é um aprendizado enorme, né? Então, eu recomendo para todo mundo. Quem perguntar, quando tiver uma oportunidade para sair fora da bolha e viver uma experiência assim de tipo, morar sozinho, de ter suas próprias responsabilidades, de ter que, né, fazer as coisas tudo sozinho ali, faça. É uma experiência incrível, você cresce muito como pessoa. E em relação a tipo graduação e mestrado, o começo não tem tanta diferença assim não. Para quem está nos últimos anos ali da graduação e vai começar o mestrado, no quesito de aula, dessas coisas, é bem parecido, bem próximo. Né? A diferença é que você vai abordar assuntos mais avançados, né? Dependendo do que for do assunto. Você vai estudar mais a fundo um determinado assunto, né? Com um grau elevado, um pouco mais elevado de dificuldade, mas fora isso é bem próximo, assim. Bom, a Lembrando que minha, você está desculpa, Aline, na Federal de Santa Catarina, né? Isso, fui para a UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina, na unidade de Florianópolis, né? Então, pô, até fui para uma cidade que, né, tem muita coisa para fazer, né? É até fácil de perder o foco. Tem muita coisa para fazer. Santa Catarina realmente é um
né? Aquela parte do litoral ali é bem. Tem muita coisa pra fazer. Então é bem difícil manter o foco também. Tem que saber lidar com essas situações também. Bom, a minha transição, ela não foi tão sofrida assim de morar sozinha, porque eu moro sozinha desde o ensino médio, que eu fui fazer no Instituto Federal, inclusive. Meus pais são do interior lá perto de Rondônia, do Mato Grosso. Então, moram lá em Juína. Na época que eu saí para o ensino médio, eles não moravam lá, eles moravam mais no fundo ainda, que era Aripuanã. Eu fui fazer o ensino médio, morava sozinha e tudo mais, e logo veio a graduação. Então, para mim, essa questão de morar sozinho não foi tão sofrido. O que foi sofrido mais era na parte de ser mais avançado, muito mais avançado, e eu saí da graduação e fui fazer um mestrado na linha de pesquisa de controle na URGS. E eu achava que era uma coisa, e no final era totalmente diferente. O controle vai muito além do que a gente vê na graduação, a gente vê o básico do básico, e eu fui tentar explorar de outra forma, e eu não descobri que eu não gostava. E como eu sempre tive apoio dos meus pais, eu resolvi mudar e vim e fiz o processo seletivo para a UFSC e passei. Só que ao contrário do Vitor, que ele disse que é muito tranquilo e tudo mais, aqui na UFSC eu não tá sendo tranquilo no meu começo, porque, quer dizer, tá sendo tranquilo comparado a antes. Mas porque eu já entrei, como eu já tinha feito os créditos, a maioria dos créditos, os créditos são iguais à disciplina. Eu já entrei já começando a trabalhar na dissertação. Então, então eu entrei e já tô tendo que pesquisar, fazendo um referencial, vendo como que implementa e trabalha com dados e tudo mais. Mas fora isso, a questão familiar foi bem tranquila. O que pesou mais foi a questão acadêmica. E aqui, como o Vitor falou, tem muita distração. Eu não estou tendo distração por causa da pandemia, tem que ficar em casa. Mas aqui é uma cidade muito boa, a universidade é muito boa, os professores são muito bons. O meu orientador daqui, sem palavras, ele é muito bom. E, e eu acho que é isso. É bom a gente sair, igual o Victor falou, sair da nossa bolinha, até para ver outras oportunidades, outros ambientes. Aqui em Florianópolis vai ser um futuro polo, ou já é, né, um futuro, um polo tecnológico, tem um campo bem grande de exploração do que você pode trabalhar e tudo mais. E eu acho que é isso. Por que cada um de vocês escolheu o seu mestrado específico e por que na UFSC? No meu caso, tipo, como a gente conversou antes, né, um pouquinho, mas no começo, aqui na região, tava bem complicado achar estágio, né, de começo e, consequentemente, trabalho na área, bem complicado mesmo. Então, muitos que conseguiram é porque tinha alguém que conhecia, né, o pai conhecia alguém e aí foi por indicação, ou conhecia alguém que conhecia, então, QI, né, quem tinha quem indicar e foi, né? Outras pessoas foi o pessoal chama de integradora, né? Que vai viajando por onde tiver trabalho, né? Digamos assim, pelo estado. Então, tem algum lugar que precisa, então vai lá, resolve o problema. Então, tá sempre viajando ou indo em outros lugares. E daí na época, tava bem no comecinho, né? Então eu achei que seria interessante ir. Principalmente pelo fato do que a Aline falou ali, de ser uma região tecnológica bem forte. Então, tem um leque de oportunidades incríveis para você trabalhar em diversas áreas. Então, você não precisa ficar preso só num, vou pegar só esse viés aqui, né? Vou tentar procurar só isso. Não, lá tem diversas áreas. Não só Santa Catarina, mas, por exemplo, São Paulo também tem você tem um leque muito grande, né? Todo lugar que é um polo tecnológico é muito fácil de você escolher o caminho que você
quer seguir porque lá tem oportunidade, né? Eu acho que o principal fato é isso aí. E, pô, o mestrado lá é engenharia de automação e sistemas. Foi nessa área mais porque, principalmente pelas linhas de pesquisas que tinham disponíveis, né? Que a gente, quando eu me inscrevi, eu acreditei que seriam interessantes posteriormente, quando fosse trabalhar na dissertação. E por isso, é, por esse fato aí, eu escolhi a UFSC, né? Escolhi o mestrado em engenharia de automação e sistemas e pelo fato do grande leque de oportunidades da UFSC. Bom, no meu caso, eu escolhi aqui porque eu escolhi fazer o mestrado porque, como eu disse, eu quero muito dar aula depois. E eu escolhi aqui porque a nota da CAPES, que é o que determina a qualidade aqui, é muito alta. A nota da CAPES aqui é 6. E eu fui ver, fora a qualidade de vida, que eu fui ver aqui também, porque eu estava em um lugar que a qualidade de vida não era tão boa, então eu preferi dar uma balanceada entre qualidade de vida e estudo. Eu vim para cá e eu vim para cá querendo trabalhar na parte de automação e sistemas mecatrônicos. Só que surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a Petrobras e eu vi e como lá na URGS eu tive algumas não experiência, mas eu vi pessoas que trabalhavam com a Petrobras que tinham uma oportunidade muito grande depois. Então, como eu passei no processo seletivo próprio, interno da PGS, eu peguei e fui trabalhar na parte de processamento de dados com inteligência artificial, que era uma coisa que eu já estava fazendo aí, no IFMT. Então, eu peguei, aproveitei e eu vi que isso são coisas assim que eu vejo tem, tem muita oportunidade depois para trabalhar e tudo mais. Eu escolhi o programa de engenharia de automação e sistemas porque eu vi que a maioria dos concursos para professor eles pedem que sejam na área, e isso era um dos do Brasil que tem e é um dos melhores e eu tive a oportunidade de vir. Parabéns, belas histórias. É isso mesmo, histórias de superação, adaptação, e a vida é assim, né? Parabéns. Inteligência artificial, temos algo em comum, hein, Aline? Estava recordando agora o meu doutorado, né, que eu fiz lá em novembro de 99, e uma contribuição da inteligência artificial para a análise da qualidade da energia elétrica. Essa foi a minha tese de doutorado. Parabéns. Vocês poderiam contar um pouco sobre o que vocês desenvolvem lá no mestrado, e o que vocês esperam após concluir essa linha de pesquisa? Qual será o resultado desses anos de estudos, né? Quer começar, Aline, agora? Pode ser, o meu tema de dissertação é técnicas de inteligência artificial para predição de biodegradação de hidrocarboneto. Então, a gente está trabalhando com redes neurais. Na verdade, eu estou ainda na parte de referência bibliográfica e analisando os dados que a gente tem, porque aqui a gente tem algumas estações meteorológicas que coletam dados de temperatura no solo, porque a gente tem estudos que dizem que a partir da temperatura a gente pode predizer como que vai ser a predição do hidrocarboneto futuramente. Então agora eu tenho os dados dessas estações e a gente está trabalhando na parte de machine learning para ver essa predição. Então, a priori, a gente vai usar a rede neural de estado eco, mas não especificamente, não é ainda batido o martelo que será ele,
E a ideia é que, através disso, eu não sei se vocês... Uma informação aqui é que, por exemplo, ano passado a gente teve não é oficial ainda, é uma coisa extraoficial, que teve um derramamento muito grande de petróleo aqui no Brasil. Então, uma coisa era para fazer esse estudo para futuramente, se tivesse nesses derramamentos, a gente ter um controle preditivo do que vai acontecer, para a gente entrar com recursos para não afetar o meio ambiente, porque isso é muito tóxico para a gente, humano, e principalmente para o meio ambiente. O solo, para os seres vivos. Então, é isso. Que eu trabalho aqui e essa é a aplicação futura. Então, basicamente, eu trabalho com... o tema geral é robótica. E, especificamente, a gente trabalha com VANT, né? Então, veículos aéreos não tripulados. E, no meu caso, eu fiquei responsável por desenvolver um sistema de geração de trajetórias, né? Então, basicamente, é navegação e geração de trajetória, certo? Então, a gente tem tenho mais dois colegas de trabalho, né? Um deles que está produzindo a tese de doutorado. Então, ele fez a modelagem do Vant, e é um Vant, um drone em formato de H, certo? Então, os que a gente vê geralmente, né, aqueles drones que vendem por aí em formato de X, ou quando não é X tem em formato de asterisco, né, porque tem várias hélices. Então o nosso ali é em formato H. E além disso, né, as hélices, os rotores ali, os motores, eles podem rotacionar. Então, em vez de serem hélices fixas para cima, né, e por exemplo, eu tenho que andar para frente, eu tenho que movimentar o meu volante para frente, né, ele tem que fazer uma inclinação, certo, para poder ir para frente. Nesse modelo nosso, em vez de eu inclinar o corpo do meu Vant, né, o corpo do meu robô, eu vou inclinar os rotores, certo? Então eu consigo ter, numa determinada direção, muito mais força sendo aplicada, consequentemente mais velocidade, e tem outras séries de vantagens, né? E a aplicação é principalmente na parte de vigilância. Então, seria para usar esse drone, né, essa geração de trajetória na parte de vigilância, né? Então, nessa parte de geração de trajetória, né, um desafio que seria, né, que é em real time, né, online. Então, vamos supor que o dispositivo ali ele tem que seguir algum alvo, né? Então, tem um percurso lá e você vai gerando essa trajetória de forma em tempo real, né? Então, assim que o seu alvo muda de direção, o seu drone também tem que mudar. E daí tem vários fatores associados. Não é tão simples porque, né, como a Aline estava falando aí na parte de referenciação, pô, são poucos trabalhos que tem sobre esse modelo de Vant. São poucos trabalhos. Poucos, mesmo em inglês, são poucos. Então, assim, a principal dificuldade para mim foi o quê? Encontrar trabalhos sobre esse modelo específico. É bem difícil encontrar. São poucos os trabalhos que eu consegui encontrar. Principalmente, e ainda falando sobre geração de trajetória. Então, são duas coisas bem difíceis de acontecer. Você encontrar um trabalho desse modelo de Vant e, além disso, ter o trabalho falando sobre parte de geração de trajetória. Então, assim, a principal dificuldade minha foi o quê? Foi é, ter que pegar essas informações e adaptar, sabe? Então, eu tive que pesquisar muito mais sobre outras formas de Vant, outras formas de geração de trajetória para outros modelos de Vants, e daí eu tentar trazer e adaptar esses modelos pro meu tema, sabe? Então, essa é a principal dificuldade que teve. Inclusive, a gente teve que delimitar mais ainda o tema, né? Por exemplo, no estudo inicial, a gente teve que cortar a parte de geração de trajetória online. Então, a gente começou a trabalhar com geração já num ambiente conhecido, uma trajetória bem conhecida, né? E trajetórias bem conhecidas.
Porque além da dificuldade que fazer uma coisa em tempo real né? Então eu teria que, por exemplo, captar informações da câmera, tenho as variáveis dos motores, e como o objetivo é criar um Vant, né? Construir um Vant, que essa é a parte da tese do colega que está fazendo doutorado. Então ele tá construindo o Vant, certo? Então a gente tem um protótipo, tem um modelo de protótipo. E quando você quer fazer alguma coisa em tempo real, você precisa de muito processamento. Porque você tem muitas informações, muitas variáveis sendo geradas ali em tempo real, muitos dados, e você, além disso, você tem que analisar os dados. E a parte de análise e processamento que pesa e deixa o hardware mais complexo. Então, o hardware, além de ser mais complexo, ele vai ser mais caro, porque se você precisa de poder de processamento, você vai encarecer o seu dispositivo. Então você vai precisar gastar muito e também você vai aumentar o peso do Vant, o que não é interessante para vigilância, né? Porque quando você aumenta o peso do Vant, você vai ter que aumentar a potência dos motores. Então, vou ter que ter um motor mais potente. Ou seja, quando você coloca uma variável a mais ali, que é o que vamos fazer em tempo real, são muitas outras que vêm junto, agregada, né? Então, quando você aumenta o custo do seu dispositivo ali, fica meio complicado, porque a gente não tem orçamento, né, vamos dizer assim, para fazer um dispositivo que vai sair muito caro, né? Então a gente quer buscar o quê? A gente quer buscar baixo processamento, a gente quer buscar um dispositivo que seja leve, que consiga é, fazer, fazer as atividades dele de forma rápida e eficiente e que não tenha um custo elevado para ser construído, né? Porque o objetivo é construir, então, então tem que ser um custo mais barato. E como a Aline falou, só para linkar com o que ela falou do Scilab, nessa parte que a gente simula muito e simulação é no MATLAB. Então a gente usa muito o MATLAB. E MATLAB e Scilab são ferramentas que ajudam na parte da matemática, da engenharia da coisa. Você não tem dificuldade, por exemplo, para ficar calculando, modelando matriz, essas coisas, né? Matriz de dimensão n aí, que pô, não tem como você fazer na mão, não tem nem como você ficar imaginando como que vai ser o resultado. Então, são ferramentas essenciais que quem vai pro mestrado ali, pro doutorado, não necessariamente para essas duas coisas, mas vão utilizar bastante, sabe? Porque é, você vai gastar um tempo muito grande fazendo de outra forma sem ser usando a ferramenta, entendeu? Era isso. Olha, eu não posso deixar de fazer alguns comentários, porque quando vocês estão falando, há muita semelhança do que eu fiz tanto no meu mestrado como no meu doutorado. Na questão do meu doutorado, eu também fiz esses temas especialistas, também era de previsão, onde instalar bandas de capacitores, filtros, numa indústria onde a gente fala que a energia está poluída, porque há muitas frequências além da fundamental. Sim. Outra coisa é a questão de tempo de processamento. Meu doutorado, como era um sistema especialista, deixava o computador gerando lá as variáveis. Na ocasião, né, hoje está mais rápido, mas demorava 24 horas para você ver o resultado. Aí dava errado, você tinha que mexer, até que as coisas foram convergindo. Né? A outra coisa, Vitor, que a outra semelhança com o meu mestrado, é relativo ao pioneirismo. Porque quando me foi proposto o sistema fuzzy, ou lógica difusa, ou fuzzy logic, tá? Também era um tema ali para engenharia elétrica, também é um tema novo, e que a gente teve que também fazer bastante pesquisa e tal. E o detalhe, assim como vocês estão construindo o Vant já no doutorado, que é o meio físico, no meu mestrado, eu já tinha o equipamento pronto, que era um autotransformador defasador em zigue-zague. Só que eu tinha que implementar o fuzzy para fazer o chaveamento dos tiristores. E esse equipamento era do professor José Policarpo, da Federal de Itajubá, e foi a tese de doutorado dele na Unicamp. Ele participou do meu mestrado, ele achou fantástico, poxa, casou, entendeu? Foi assim, top de linha.
O outro comentário que eu tenho que fazer é que lá no PET, o André e o Querubim, não, Querubim, fugiu o nome dele aqui. Eles também fizeram um drone, tudo lá no PET. E aonde que a coisa pegou? Foi muito interessante, que são os bastidores, é a experimentação. Aí tem a questão do controle. Ele levantava mais uma hélice, girava mais do que a outra. Enfim, foi também bastante interessante. Ah, O com Alexandre e relação. o Daniel, né? O Alexandre, exatamente. Foi também muito, muito interessante a aplicação deles. Outro aspecto é com relação ao Scilab, né, que a gente utiliza. Os meninos do PET utilizaram esse semestre em circuitos elétricos. Foi também bastante aceito, pelo menos eu vi os comentários lá, né, que é uma ferramenta de bastante utilidade, principalmente no meio científico, né, ela facilita enormemente. Por fim, Vitor, geração de trajetórias que vocês utilizam lá, ela é de que forma? É na forma de polinomial? Qual que é a estratégia que vocês utilizam para fazer a trajetória? Entendi. Então, essa parte, que é bem complicada na verdade, que é o que tá pegando, então a gente tá simulando, tô simulando Modelo. é, vários tipos diferentes, porque a gente precisa de um que combine, né, que case com o nosso modelo. E quando eu pego, eu vou testar esse formato de geração. Então, quando eu vou lá, testo e simulo no Vant, ele não tem tanta eficiência. Então, eu tenho que ficar testando. Então, por exemplo, toda semana ali, pelo menos uma ou duas semanas, eu pesquiso um método diferente, outro método, se alguém testou alguma forma diferente, e aí eu pego e testo de novo, simulo, tento modificar para ver se eu consigo casar e combinar, né? Então, no final das contas ali, eu tenho que adaptar tudo, né? Então, um método só se eu fosse assim, tava bem tranquilo. Eu tenho um método e falar, beleza, esse método aqui funciona certinho, 100%, mas não dá, é bem complicado. Porque é um modelo diferente, né? É um formato diferente e tem ainda Sim, o quesito dos motores poderem rotar, né? Então, isso também influencia na forma com que vai seguir, né? Porque tem que seguir e rastrear, né? Não é só, vou só gerar uma trajetória, né? entendi. Parabéns aí para vocês. Virão muitos trabalhos, pode ter certeza disso. Tá? E há quanto tempo vocês já estão no mestrado? Vocês já pensaram no que fazer depois que terminarem? Por exemplo, a Aline falou que quer dar aula. Vocês podem falar um pouco sobre isso? No meu caso, é, por causa da pandemia, né? Eu estou estendendo aí um tempinho mais no mestrado, mas os meus planos eram apresentar agora julho por ali. Só que eu precisava fazer estágio docência antes, né? Porque no ano passado eu não consegui fazer, não consegui conciliar. Então eu tive que fazer, teria que fazer agora no primeiro semestre. E aí com a pandemia, é, as aulas foram paralisadas, né? Então tá voltando agora de forma online. Então eu preciso disso, preciso fazer essa atividade antes de apresentar, de defender a dissertação. Então eu tô aí, vai para 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, já foram, né? Mas era para ter terminado. E posterior a isso, ah, não sei exatamente, né, o que fazer, mas atualmente eu dou aula já, né? E com mestrado poderia tentar um concurso depois numa universidade federal, num instituto federal. Então, por enquanto é esse o caminho que eu tô seguindo, né? Mas vamos ver como vai ser pra frente aí. Bom, eu tô no mestrado, esse agora não faz nem 6 meses, mas eu vou terminar, eu acho que antes dos 2 anos, porque eu aproveitei os créditos. Depois eu não sei se eu vou já ir pro doutorado, não sei se eu vou estar amadurecido o suficiente para ir pro doutorado.
sei, tem muita coisa ainda para acontecer. Depois, então, eu não sei o que eu vou fazer, mas por enquanto vou tentar dedicar no mestrado. Só que o que acontece é que esse processo seletivo que eu fiz da Petrobras, eles, depois que eu termino o mestrado, eles têm até um ano para me engajar no mercado de trabalho ou eu entrar no doutorado. Esperar, aguardar o destino. O tempo dirá para vocês. Isso, tempo dirá. O tempo dirá. Mas enquanto isso, eu vou fazendo alguns processos seletivos que eu fiz agora na pandemia também. Gostei muito de participar da prova didática. Já chegando no final, né, daqui do podcast, que vocês falariam para as pessoas que estão ingressando no Instituto como graduando, as perspectivas de mercado de trabalho que vocês comentaram no começo, como vocês estão em outro polo, há uma outra realidade, né, em relação a isso. O que vocês tentariam dizer para essas pessoas que estão iniciando? Não precisa ter pressa em formar. Se você tem todos os requisitos, não precisa ter pressa. Faça a graduação com calma. Não precisa formar em 5 anos. Forme bem. Estuda, faça bem a parte eletrônica que vai usar, alimentação, participa de projeto de extensão, porque na sala de aula a gente tem uma base, mas é a partir de projeto de extensão, de colocando a mão na massa, de brincando com Arduino, com vários microcontroladores, com várias linguagens de programação, é aí que você aprende. Então não precisa formar em 5 anos, não, nem que você pegue pouca matéria por semestre, mas faça elas bem feitas. A gente entra na graduação querendo formar rápido, falando assim, porque não sei quem tá me passando, não sei quem tá me passando. Não, ninguém tá passando ninguém, cada um tem seu tempo, não precisa ter pressa. Participa, viva aquilo. Se puder fazer estágio, se conseguir fazer um estágio, faça. E eu acho que é isso. Sobre o mercado de trabalho, como eu disse, aí ele ainda está meio limitado, e ainda mais tem discriminação por ser mulher. Então, não é fácil. A gente está mudando muito, mas ainda tem nossos probleminhas. E outra coisa também que é muito legal, ainda mais agora na pandemia, está tendo bastante curso online, extracurricular. É bom fazer, porque como eu disse, na sala de aula a gente tem uma base, esses cursos são mais profundos, e você acaba descobrindo o que você realmente gosta. Porque o nosso curso, ele é um monte de coisa. A gente pode aplicar em um monte de coisa. Aqui na UFSC, esses tempos eu estava numa reunião das meninas do Departamento de Automação e Sistemas. A gente trabalha na área da saúde. E por isso que eu falo, faça bastante curso para você ver o que você gosta. E eu acho que é isso. Para falar ali para quem está entrando na graduação, basicamente o que a Aline falou, né? É óbvio que quem está no primeiro semestre não tem muita escolha, mas quando você vai ali para o segundo semestre, você já pode escolher um pouco das coisas que você quer fazer. Não obrigatoriamente você tem que fazer 6, 7 matérias. Então eu diria para você focar no que você consegue fazer. Então, se você consegue pegar 6 matérias e fazer de forma eficiente as 6, sem você ficar doido no meio do processo, né? Sem você ter que abdicar de qualidade de vida, você ter que dormir pouco, essas coisas. Apesar de que muita gente fala de, enquanto você está dormindo, tem um que está estudando, sabe? Mas isso não quer dizer nada, né? Se você consegue fazer a sua proposta de forma eficiente, né, você vai gastar muito menos tempo do que uma pessoa que às vezes estuda 10 horas no dia, mas as 10 horas dela não são eficientes igual as suas 3, 4 horas, sabe? Então, eu acho que o principal conselho para quem está entrando agora é ir devagar e entender o seu ritmo, sabe? Entenda seu ritmo, de como você consegue fazer as coisas de forma eficiente,
para que você não se sobrecarregue. Porque eu acredito que muita da evasão da pessoa não querer mais fazer o curso é muito desse sobrecarregamento, né? Então tem muita gente que quer tentar fazer tudo porque não quer ficar para trás, como a Aline falou, e no final das contas ela se sobrecarrega e daí fica mais ainda para trás, né? Entre aspas. Então vá no seu tempo mesmo. Apesar das pessoas quererem cobrar de você que você termine em 5 anos, o importante é que você termine, né? Seja em 5, 6 ou 7. É importante que você termine e termina bem, né? Então, fazer de forma eficiente quer dizer o quê? Conseguir fazer tudo e aprender bem no meio do processo, certo? E dizer para quem está entrando no PET, aproveitar a oportunidade. Como a gente já comentou bastante, o programa ele dá muitas oportunidades para os graduandos. Então você sai muito fora da sua zona de conforto da graduação ali, que é sala de aula, ver matéria, estudar, depois faz prova. Aí quando você tá lá no quinto, sexto semestre, você começa a ter aula prática. E, pô, quinto, sexto semestre, aula prática. Talvez até ali você já tenha perdido a vontade de continuar no curso, né? Porque é muito teórico no começo, e é pra ser assim mesmo. Apesar de que dá pra ter muita prática no meio desse processo teórico, né? Eu acredito nisso. Então, esses são os principais conselhos. E sobre o mercado de trabalho, comparando hoje com a época que eu formei, hoje aqui no Mato Grosso eu acredito que tem muito mais possibilidades, tá? Principalmente na área agrícola, como a Aline falou, é o forte do estado e é para onde quem quer continuar no estado é para onde tem que ir, certo? Quem não quer obrigatoriamente continuar no estado, tem muitas áreas aí tecnológicas, sudeste, sul. Então, quem quer ir para onde tem muita oportunidade na área, tem que sair fora do estado. Senão fica limitado a frigoríficos, agronegócio e agroindústria, né? Acredito eu. Claro que tem umas outras oportunidades, mas quem já estava no mercado aí em 2018, no começo de 2018, ainda vai estar no mercado, né? Então a concorrência vai ser muito grande, acredito eu. Então, essas seriam as principais dicas que eu daria. Fazer algum comentário aqui. Beatriz. Oi, Beatriz. Oi. Ela está começando agora, né, no primeiro semestre. Concordo com você que é uma grande oportunidade, até porque nós trabalhamos e vocês estão provando, né, a essência da filosofia petiana, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E tem as outras coisas que vão além disso até, que vai até no administrativo, gestão de pessoas, aprender a trabalhar em equipe, enfim. Né? Aline, então, o PET, nessa questão das mulheres na engenharia, há um tempo atrás, lembra, a gente trabalhava com as meninas digitais. E, na verdade, o PET não era bem o responsável. Quem era responsável era o estudante júnior da engenharia da computação. E meninas digitais tinham esse propósito de os minicursos, por exemplo, eram realizadas extensões realizadas apenas com mulheres. Né? E esse projeto sempre ficou no nosso ali no nosso como que se diz no nosso planejamento, porém a gente sempre ficou na parceria, né, com a engenharia da computação. E, diante do que você está falando, eu acho que é hora da gente reativá-lo. Né? No mais, assim, desculpa, pode falar. Eu acho assim, que o que acontece? A Beatriz deve estar vendo isso. Quando a gente entrou na engenharia, eu mesma era 3. No final ficou só eu. E querendo ou não, a gente precisa de um apoio, assim. Os meninos em si são muito, muito bonzinhos, muito legais. Mas às vezes a gente precisa de uma ajudinha de alguém, assim. Mas querendo ou não, é até um motivo para ter mais mulheres na engenharia. Isso foi uma das coisas que a gente debateu um monte aqui na semana passada na UFSC.
da reunião de meninas do DAS. Isso foi muito importante, porque a gente debateu justamente o machismo. Tanto que eu até mandei mensagem no grupo lá da nossa. O Victor faz parte desse grupo. Porque eu tive muita sorte. A Beatriz também vai ter essa sorte. E os nossos professores, a gente não tem nenhum professor que nunca tratou a gente com distinção. Isso é muito bom. Mas é ruim você ficar numa sala sozinho, às vezes. Às vezes você precisa de uma menina para pedir ajuda, alguma coisa assim, mas isso vai mudar aos poucos. É igual eu falei na reunião. Isso é uma coisa histórica da nossa cabeça, da nossa sociedade. Assim como na enfermagem hoje tem homem, na engenharia vai ter muita mulher. Assim como já está tendo outras engenharias, muitas mulheres. Que é muito Muito também por legal causa da essa região, né? A região aqui no Mato Grosso, se você comparar com Santa Catarina, na engenharia aí, a UFSC tem muita menina também, né? Em comparação com aqui que tem, pô, no começo eram uma, duas, três. Na segunda turma foram cinco, né? Mas aí o que ficou mesmo foi só uma, entendeu? Duas, né? Que foi até ali no final. Eu também acho que é muito por causa da região, né? Aqui no Mato Grosso, né? Pela região, né? Porque em outras regiões mais tecnológicas, as mulheres já estão, tipo, entrando bastante nessas áreas aí que, entre aspas, né, tem muito homem. até mesmo para as mulheres servirem de exemplo, né? Para a URGS, eu conheci a primeira doutora em engenharia de controle de automação da minha vida. Então, ela acabou servindo como uma referência para mim. Às vezes a gente precisa de uma referência, né? Perfeito. Exato. Não, legal. Gente, eu sei que antes de passar a bola aí para a Beatriz, Marco Antônio, né, fiquei muito feliz, é óbvio, de ouvir tudo isso, ainda mais num período tão importante para o PET Autonet, que são os seus 10 anos. É uma década de transformação. Né? Vendo o depoimento de vocês, eu tenho certeza que existem outros semelhantes. Né? Eu fico muito feliz, porque vocês estão dizendo que a gente está no caminho certo. Eu sei que ele, no início, ele é dolorido, como vocês disseram, sair da zona de conforto, você tem que buscar informação, mas à medida que você vai criando essa cultura, você vai criando autonomia, você vai avançando no conhecimento e construindo o seu conhecimento. E, posteriormente, daí a importância da extensão. Você vai distribuir esse conhecimento que você adquiriu, não só no PET, mas também, obviamente, lá nas disciplinas. Né? Então, eu fico assim muito feliz pelos comentários. Isso é um indicativo de que estamos, sim, na filosofia petiana, a busca pela excelência, né? E vocês são prova viva disso. Para quem está chegando agora, e mesmo para os veteranos, né? Isso é um alento, isso dá mais motivação. E às vezes eu, como tutor, a gente tem que falar alguma coisa ali, uma coisa lá, né? Mas é sempre tá aí o produto, né? É no sentido de crescer, é para cima, para cima. Não tem fronteira. Né? Então, assim, eu acho que nós, da comunidade petiana, né, que seguimos a filosofia, né, petiana, especificamente o Autonet, estamos muito felizes, com certeza. Hoje é um dia para ser comemorado. Tá? Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Né? E estamos à disposição sempre, lá na nossa sala E208, né? Produzindo conhecimento, gerando novas metodologias, gerando autonomia na instituição. Tá? E não posso também, já encerrando, dizer para Vitor que nós aguardamos o churrasco, né, do seu mestrado, para comemorar o seu mestrado. E quem sabe, o nosso churrasco também aqui do PET, 10 anos do PET Autonet, uma década. Isso é para ser comemorado também, junto com o seu mestrado. Quem sabe? Quem sabe?
Obrigado. Eu falei para os meninos, né? Eu falei, pô, mas 10 minutos, isso daí nós vamos ter que depois redobrar em outras, porque não vai ser possível falar em 10 minutos, é muita coisa. Né? E é verdade, eu tenho tanta coisa para falar da vida aí, como é que é a vida de vocês, porque isso me lembra como estudante, né? Eu morei 8 anos em República e tal, mas quem sabe em outro momento. Tá? Agradeço mais uma vez a participação de vocês, é muito importante, tá, esse depoimento de vocês para todos nós. Obrigado, viu, Vitor, Aline. O que precisar de mim, vocês sabem que eu estou à disposição. Obrigado. Tamo junto. Em nome de todos os petianos, né, gostaria de agradecer a participação de vocês, do Vitor e da Aline, ter tirado um tempo, né, para contar um pouco sobre as experiências vivenciadas ao longo do dia a dia de vocês, tomado um pouco de tempo, né, querendo ou não, o nosso bate-papo aqui foi bastante prazeroso, né, teve uma energia positiva aqui, uma troca de experiência boa de vocês para os nossos integrantes. Gostaria também de desejar o sucesso na caminhada de vocês, que vocês consigam realizar todos os planos que vocês têm em mente, né? Apesar da pandemia ter atrapalhado um pouco os planos de vocês, mas eu acho que podemos tirar um lado bom sempre de algum problema enfrentado, né? Então, por fim, desejo a vocês sucesso e obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço por ter lembrado da gente, né, Vitor? Tem lembrado da gente para fazer esses depoimentos. Desejo sucesso para todos vocês e que venham mais 10 anos por perto, mais 10, 20, 30. Que tem Vamos muita trabalhar coisa para isso. Muita gente. E se vocês precisarem, eu estou à disposição para qualquer coisa. E é isso. Agradeço também pelo convite. Foi bem legal. Sempre é bom a gente relembrar boas memórias, né? As coisas de bom que acontecem na vida. Até principalmente, né, durante esse período que a gente está aí em casa, não tem que evitar sair e tal. É bom falar com pessoas que são próximas e pessoas que você pode oferecer alguma coisa para elas, né? Então eu agradeço pelo convite, foi muito bom mesmo. Como a Aline disse, se precisarem de ajuda com qualquer coisa, dúvida, qualquer coisinha, pode perguntar. A gente sempre dá um jeito de arrumar tempo. E Ronan, muito obrigado aí. Foi bom revê-lo. Realmente. E vamos marcar esse churrasco uma hora, né? Vamos Com sim. certeza. Com certeza. Então, obrigado aí, agradeço muito, gente. Obrigado a vocês.